Bom, agora nós vamos falar sobre um levantamento muito interessante que traz números baseados no censo de 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à população migrante. São aquelas pessoas que deixam as suas localidades e vão para outras cidades, sejam eles moradores em estados brasileiros, cidades do país ou mesmo estrangeiros. E aí, dentro desses dados do IBGE, inclusive um número que é muito questionável, né? Porque quem mora aqui sabe que aparentemente isso está bem fora da realidade, mas de acordo com o censo do IBGE 2022, Aparecida do Taboado teria 27.674 habitantes e destes 4.523 moradores originários de outras localidades, o que daria 16,34% desse total de 27.674 habitantes. São os migrantes que vieram para a nossa região de olho nesse crescimento do agronegócio, em busca de oportunidades, o plantio em larga escala aí das florestas, instalação de grandes fábricas em nossa região, e Aparecida do Taboado, em dados proporcionais, é o que mais recebeu migrantes no estado de Mato Grosso do Sul. Nestor Júnior. Ô Mauro, inclusive, do meu ponto de vista, esse número do IBGE aí, eu acho que não bate muito com a realidade nossa aqui, não. Eu acho, né? Eu acho que nós temos muito mais do que 30 mil habitantes aqui em Aparecida e o IBGE está dando quanto? 27? 27 mil. 27. D'Artagnan, qual que é a sua avaliação sobre isso? O secretário municipal está aqui no estúdio com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes da cultura. Realmente, com relação ao IBGE, os dados, a gente percebe que os dados, aparentemente, eles não estão adequados, né? E isso, lá especificamente na secretaria, como a gente tem levantamento de áreas rurais, a gente percebe que também os números não batem, né, na questão rural. Questão de áreas plantadas não batem. Eles têm números muito aquém da nossa realidade. Então, não é só com relação à contagem humana que a gente percebe esse déficit. Agora, secretário, falando especificamente sobre a população migrante, aqueles que chegaram, que se instalaram em Aparecida do Taboado, vindo de outros centros em busca de oportunidade de emprego. Nós vamos começar hoje uma série de entrevistas para a gente entender as oportunidades que o migrante está tendo aqui no município, o auxílio que ele recebe para poder iniciar a sua vida por aqui. No âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, quais são os números relacionados ao atendimento ao migrante e os encaminhamentos para estes no mercado de trabalho? Até trouxe um relatório aqui, Mauro, até o mês de junho, né? Então, até o mês de junho, na casa de todos que foram colocados, as vagas que foram contempladas, as vagas de emprego que foram alocadas, 10%, exatamente 10% desse volume total são de venezuelanos, né? Especificamente uma única nacionalidade. Passou lá pela casa 4 cubanos, então o volume de cubanos é pequeno. Mas a porcentagem em relação aos venezuelanos é uma coisa que nos chama muita atenção. Então, de todos os colocados aqui em vagas de emprego, aqui em Aparecida do Taboado, 10% de todos esses empregos são de venezuelanos. Ou seja, seria o maior percentual já do morador daqui mesmo, né, daquele já fixado aqui, mas vem um percentual muito próximo de 10% da população que vem da Venezuela para trabalhar aqui. E esses números não param de crescer, né, secretário? Não param. Uma outra coisa que nos chama atenção, nas vagas colocadas, nós estamos aí praticamente meio a meio, entre homens e mulheres. Isso é um bom sinal, né? Sinal de uma evolução, de um trabalho, né? Então, não atinge ainda a metade, né? Então, em torno de 45% de homens, de 45% de mulheres e 55% de homens. Já com relação aos venezuelanos, a gente percebe um número bem dissoante disso, né? Então, a gente percebe que quase que 70% são de homens e 30% são de mulheres. Então, o mercado de trabalho, a forma de colocação é diferente do trabalho que a gente vem fazendo, não só no município de Aparecida, mas no estado, no país como um todo. Então essa equidade não está existindo com relação a esses imigrantes que estão vindo
especificamente da Venezuela. Essa população migrante está se instalando em quais locais de trabalho, em quais áreas de trabalho? Basicamente, eles têm vindo para frigoríficos, né? Basicamente, na Belo, então, não só lá, mas basicamente eles têm sido alocados na Belo. Ô Mauro, quando você... essa informação aí, que a Aparecida lidera o ranking de cidades com maior proporção de imigrantes aqui no Mato Grosso do Sul, e importante a gente informar o ouvinte, por exemplo, Inocência está recebendo um grande número de mão de obra, Três Lagoas também. Nós lideramos o ranking proporcionalmente. Proporcionalmente, de acordo com os dados de 2022. Evidentemente que dali para cá, nesses 2 últimos anos principalmente, esse boom em Inocência que aconteceu agora, de 2023 para cá, talvez perto já de 2024, né? Vocês que estão aqui há mais tempo podem confirmar, né, D'Artagnan? Sim, provavelmente não pega esses números de Inocência de agora, né? Por isso que a Aparecida aparece nesse cenário. Mesmo esse estudo que nós fizemos, ele se baseando no IBGE de 2022, como o secretário D'Artagnan disse, a gente sabe que Inocência nesse momento, o município que atrai a maior atenção. Se você fizer esse mesmo levantamento de 2024 para cá, evidentemente que Inocência estará em destaque. Mas o que a gente nota é que os números de Aparecida no tabuado continuam crescentes na busca desse pessoal aqui, né, D'Artagnan? Sim, é o que eu disse, né? Então, em torno de 10%, isso vem se mantendo ao longo dos meses. Esse é um cenário preocupante no tocante a manutenção, ao oferecimento de certos serviços que esses fogem do planejamento, né? Se você aumentar a sua população do dia para a noite em 10%, essa população precisa ser assistida em hospitais, em creches, a questão de demanda de vagas de emprego. Então, todo esse preparo, né, o município não estava preparado para receber esse volume crescente de imigrantes, né, e agora a gente precisa lidar com essa situação, né? Eles, além de ocuparem vagas no mercado de trabalho, eles precisam ser assistidos em hospitais, eles precisam ser assistidos nas creches, eles precisam ser assistidos nas escolas. Então precisa ter todo um reordenamento, né? E também acredito que precisa ter um envolvimento das empresas que trazem esses colaboradores para esse momento posterior. Então a gente precisa também pensar nesse cenário, a gente precisa também pensar nesse momento, porque é um momento realmente de atenção, né? Não é preocupante, são imigrantes, eles vêm legal, isso é bom frisar, para serem assistidos, para serem atendidos na Casa do Trabalhador, lá na Secretaria, eles precisam, e para serem empregados aqui no país, eles precisam vir com visto, com todas as condições de imigração em dia. Isso, eles não são assistidos, eles não são contemplados com vaga se não tiverem dessa forma. Isso é bom frisar. Mas é uma coisa que foge da evolução natural do município, né? É o que você disse, o crescimento do município ele foi exponencial. Nós temos uma população maior do que a declarada pelo IBGE. Então já temos um excedente migracional, e mais esses que agora estão assistidos. No passado a gente já teve questão de outros imigrantes dentro do nosso país mesmo, mas também tivemos, né? Então o município precisa estar preparado. Como que o município está se organizando nesse sentido? São campanhas que estão sendo feitas desde a ação social, sabe, repasses, mas a captação de recursos ela é limitada. O nosso orçamento é limitado. Então o orçamento é feito para atender uma determinada população. Se você extrapola essa população, sem um planejamento, sem um outro reordenamento, né, fica difícil de assistir todo mundo. E eles precisam ser assistidos. Morando em Aparecida, eles são cidadãos que recebem e são acolhidos da mesma forma que qualquer outra pessoa aqui no nosso município. D'Artagnan, e lá também na Secretaria de Desenvolvimento tem a equipe de identificação, o setor de identificação. E para esses migrantes, há algum tipo de atendimento especial? É necessário que eles passem por essa documentação, principalmente os estrangeiros, ou não há necessidade?
Não, uma vez vindo para o Brasil, já com passaporte, ok, eles fazem parte do Mercosul, tem toda a documentação, são migrantes regulares, então eles não precisam ter vamos dizer assim, um registro, um RG nosso, né? Ele tem o documento lá de origem e o passaporte que permite ele ter todo o trânsito aqui no nosso país, cumprindo toda a legislação necessária e pertinente. O D'Artagnan, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que envolve aí comércio e indústria, como que é a relação do governo, do município, dessa gestão com as indústrias aí, com quem está gerando, com quem tem essa demanda de vagas aí, que está inclusive trazendo, para que esses migrantes venham para Aparecida do Taboado? Como que vocês têm conversado com as indústrias? Tem tido esse contato já, essa relação? Nós estamos fazendo algumas tratativas, né, doutor? Como eu disse, é um cenário preocupante, né? A gente precisa atentar com esses números. E nós estamos tentando buscar ou viabilizar algumas situações que essas pessoas sejam assistidas e acolhidas de uma forma um pouco mais duradoura pelas empresas, né? Então, não é só no momento do contrato de trabalho, nós precisamos imaginar um segundo momento. O município tem pensado nisso, junto com o executivo, junto com a parte jurídica do município. A gente tem imaginado algumas ações, né? Mas, basicamente, hoje é o diálogo, né? Solicitar, conversar com as empresas, esse momento posterior, né? Isso realmente é uma situação que precisa ser conversada, precisa ser tratada, e isso é sentando e conversando, não tem outra forma. Bom, isso aí até, né, Nestor, para a gente deixar mais claro para o ouvinte, tem muitos migrantes, migrante e imigrante é a mesma coisa, tá, pessoal? Migrante e imigrante. Então, uma hora você vai ouvir o entrevistado ou nós falando imigrante ou migrante, é a mesma expressão, se trata das pessoas que vêm de fora para se instalar aqui no município. E neste caso, é interessante o que a gente está falando, porque a maioria consegue, né, vem para trabalhar nessas indústrias e consegue se estabilizar, se estabelecer no emprego, já manter a sua família aqui, já realmente levar uma vida de cidadão comum aqui. Mas tem alguns que infelizmente não conseguem se firmar nesse emprego, e aí é que o problema social ele acaba acontecendo para qualquer município, né? O cidadão vem de fora, às vezes ele trabalhou um mês ou alguns dias naquela empresa que o trouxe, e aí ele sai, ele fica desassistido pela empresa, e cabe ao poder público, aos serviços públicos, dar atenção a esse cidadão, mas isso é muito oneroso para o município, né? Então aumentam essa questão social e tudo mais. É o que a gente está comentando, e essa série de entrevistas vai trazer toda essa orientação e essa realidade, esse diagnóstico no nosso município, né? Inclusive amanhã a gente traz aqui também uma conversa nossa com o CREAS, com o CRAS, com o próprio albergue noturno. Também aumentou muito a procura lá no albergue noturno. Enfim, isso aí já dá pra gente entender um pouco sobre essa questão social também que envolve no município. É importante estar sempre pensando nisso, e o governo, a gestão do prefeito José Natan está trabalhando nisso. Sim, tem trabalhado. É o que eu disse, né, senhor? Nós estamos falando em 10% de pessoas que são colocadas no mercado de trabalho. Nós estamos falando em pais e mães de família. E fica claro que os pais e mães têm as suas famílias também aqui no município, né? Às vezes o pai tem uma ocupação, e a mãe e os filhos, eles também estão no nosso município. Então, não é só a vaga de trabalho em si, não é só o colaborador em si, mas toda a família dessas pessoas que vêm. Eles têm dificuldade de compreensão da língua, então o trato talvez fique num determinado momento um pouco mais difícil. Já tem a questão da língua, questão de outro país, a questão primordial deles, que o país deles está uma bagunça, e isso infelizmente, deve aumentar essa vinda deles nesses próximos meses daí para frente, porque eles estão passando por um momento conturbado lá também. Então, é uma pessoa que precisou fugir do seu país, precisou vir embora do seu país por condições extremas, por condições que fogem do controle deles. Então, a gestão municipal tem essa sensibilidade, tem essa preocupação, mas é uma coisa que a gente precisa realmente preocupar e conversar, né? Conversar com as empresas, buscar captação de novos recursos, porque é uma população que está chegando aqui, e ela precisa realmente ser atendida, ser assistida, assim como os nossos munícipes precisam ser atendidos da melhor forma possível. Bom,
É um assunto para a gente estender um pouco mais aí. Vamos estender, inclusive. Nós temos aí outras entrevistas a serem colocadas aqui, mas deixar o convite para o secretário em outra oportunidade de a gente voltar a falar sobre este assunto, até avaliando aí os serviços que estão disponíveis aí, os atendimentos a estes migrantes ou imigrantes, que nós vamos trazer esses números também através do CRAS, do CREAS, do albergue noturno. E agradecer nesse momento o secretário aí por mais essa participação. Obrigado, viu, D'Artagnan? Obrigado, Nestor. Obrigado, Mauro. Obrigado aos ouvintes.